dia, graça e paz, querido irmão, querido amigo. Continuando aqui o nosso dia a dia com Deus, parábolas, estamos estudando algumas parábolas de Jesus, histórias que Jesus contou, sempre querendo nos ensinar algo que tem a ver com os valores espirituais, com a nossa vida com Deus, com a nossa eternidade, com o nosso dia a dia, nos ensinando as coisas de Deus através de histórias que ficam fáceis da gente entender. Hoje nós vamos ver aqui uma parábola que fala sobre vigilância, a parábola do servo ou do porteiro que vigia enquanto o seu Senhor está para chegar. Então está lá em Marcos capítulo 13, versículo 32 a 37, diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Então aqui Jesus estava, se você ler o capítulo todo, o capítulo 13 todo, você vai ver que Jesus estava falando sobre o final dos tempos e falando sobre a sua volta. E a primeira coisa que ele fala é que ninguém sabe da sua volta, nenhum de nós, nenhuma pessoa aqui sabe quando Jesus há de voltar. Mas a palavra de Deus, ela afirma que Jesus há de voltar. Esse não saber, eu creio que tem um objetivo para a nossa vida. Imagina se você soubesse quando Jesus vai voltar. Imagina quantos servos do Senhor do passado que, se não vivessem nessa expectativa, nessa esperança da volta de Jesus, talvez tivessem sucumbido, talvez tivessem desistido, talvez tivessem desanimado, talvez tivessem entregue as suas vidas às coisas desse mundo, ou talvez as situações se deixassem levar, mas a certeza de que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja, para estabelecer de forma plena o reino de Deus. Essa certeza traz esperança, traz ânimo, traz vigor, traz o desejo de andar, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, Jesus fala, ninguém sabe. E a partir daí, dessa questão de ninguém saber quando será a sua volta, ele conta então a parábola desse servo. Ele diz que o Senhor saiu para fazer uma viagem e ele então deixou ali os seus servos, cuidando da sua casa, encarregado da sua casa, um dos seus servos. E também ele falou para eles, olha, vigiem, porque você não sabe quando o dono da casa voltará. Não sabe se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser no meio do dia. Então, que ele não vos encontre dormindo. Então, essa parábola vem nos ensinar especialmente vigiem. É a palavra do Senhor. A vigilância. Temos que estar numa expectativa constante da volta de Jesus. Não sabemos quando, a que horas, mas temos que estar prontos para qualquer momento. Então ele nos dá aqui, pelo menos, 3 atitudes que precisamos ter para viver diariamente. Primeira delas, vigiar. Devemos vigiar, devemos estar atentos, devemos conservar as nossas almas sempre em alerta, sempre em prontidão. Se nós descobrirmos qualquer coisa que nos induza a esquecermos de Cristo, da sua segunda vinda, devemos
evitá-las, devemos tirá-las da nossa vida, devemos nos afastar disso. 1 Tessalonicenses 5:6 diz o seguinte: não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Segunda atitude, nós devemos orar. Precisamos manter o hábito constante, regular, de comunhão com o nosso Deus, de companheirismo com o nosso Deus. Não podemos permitir que qualquer coisa estranha se interponha entre nós e o nosso Pai Celeste. Temos que estar sempre, constantemente, prontos a vê-lo face a face. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, a palavra de Deus diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha só, ele fala que temos que tomar o cuidado para não enchermos a nossa vida com tantas coisas aqui e nos esquecermos do dia do Senhor e então sermos pegos de surpresa. Versículo 36 também de Lucas 21 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então nós precisamos orar. Vigilância e oração estão de mãos dadas para que possamos estar de pé, aguardando a volta de Jesus. Terceira atitude, devemos trabalhar. Jesus conta nessa parábola que ele encarregou o seu servo de todo o cuidado da casa, de todas as coisas. Então, enquanto ele aguardava, o seu senhor poderia voltar a qualquer momento, mas quando voltasse, encontraria aquele servo trabalhando, aquele servo fazendo, cumprindo os seus afazeres, aquele servo dedicando o seu tempo para cuidar de todas as coisas conforme o seu senhor deixou para ele fazer. Então, devemos compreender que todos nós somos servos de um grande Senhor, que distribuiu a cada um de nós tarefas, deu a cada um de nós dons, espera de cada um de nós um trabalho a ser realizado. Cumpre-nos, então, fazer tudo isso, trabalhar para a glória de Deus. Em cada onde o Senhor nos coloca, em cada situação, no trabalho que Ele nos dá, que nós possamos nos esforçar para fazermos conforme aquilo que Ele deseja. Que o nosso grande desejo não seja a ociosidade, não seja a sonolência, não seja o desânimo, não seja o simplesmente cruzar os braços e deixar tudo acontecer, mas que o nosso desejo seja sim o trabalhar e o realizar para Deus. Meu querido irmão, a parábola nos ensina sobre a vigilância, que nós possamos estar atentos e possamos ter plena convicção e possamos declarar, como diz a palavra do Senhor: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te ajude. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por essa manhã, por esse dia abençoado. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ajude a estarmos prontos, preparados, a estarmos atentos, vigilantes, que nada nos afaste do teu caminho, que nós não possamos deixar com que as coisas desse mundo e tantas coisas que realmente vêm sobre nós, que essas coisas abafem a nossa fé, que essas coisas nos tirem o tempo de oração, que essas coisas nos afastem, ó Deus, de andarmos em santidade e buscarmos a tua presença. Ó Pai, fala no nosso coração, nos fortaleça, ó Deus, e nos ajude para que possamos estar prontos e preparados para qualquer momento o nosso encontro com o Senhor. Pai querido, te pedimos também a tua misericórdia sobre essa nação, sobre a nossa nação, que
Que o Senhor venha, ó Deus, venha curar e venha restaurar e salvar o povo brasileiro. Clamamos isso, ó Pai, desejamos isso, e que a tua igreja seja um instrumento, andando, vivendo, trabalhando para o Senhor, conforme a tua vontade, e testificando do teu amor. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.